Em termos de ofertas de emprego online e anônimo, esta não foi a mais estranha que já respondi. O anúncio oferecia uma quantia absurda de dinheiro por um dia de trabalho. O que seria esse trabalho não foi realmente explicado. As únicas informações fornecidas eram um endereço, a promessa de $5.000 e uma frase curta descrevendo a natureza da tarefa. Você estará ajudando o Dr. Paulo. Ele está tentando salvar o mundo. Bastante ambicioso para o médico, mas por $5.000 estava bem para mim, permitindo-me algumas fantasias malucas. Deus sabe o que eu já fiz por muito menos. Foi assim que me vi diante de um prédio de escritório às 4 da manhã, com um capuz contra o frio de outono, mordendo meu lábio e tentando entender como um trabalho tão estranho me levou a um local tão aconchegante. Os prédios eram brancos e cromados, a praça bem cuidada e com caminhos de paralelepípedos que corriam artisticamente de prédio em prédio como rios de pedras. Havia até pequenas árvores de bonsai. Que viagem! Eu verifiquei o endereço na postagem e caminhei em direção ao escritório apropriado. Eu dei um tapinha sutil no coldre escondido no meu quadril direito, só para ter certeza que estava lá. Tecnicamente, eu não tinha uma licença de porte, mas com o tipo de trabalho não regulamentado que eu realizava, achei que valeria a pena o risco, especialmente por hoje. Trabalhando com um tipo de médico que publica trabalhos anônimos na Deep Web e ainda promete pagar em dinheiro, isso é um sinal de alerta se você é o tipo de pessoa que prefere manter seus órgãos confortáveis na embalagem original. Ainda assim, $5.000 por um dia de trabalho era tentador demais para anular completamente. Então eu disse a mim mesmo que daria uma chance ao cara. Depois, cortaria e correria se tivesse algum sentimento ruim. O conjunto de escritórios arrumado me deixou um pouco à vontade, eu admito. Eu esperava um armazém abandonado, uma fábrica de acondicionamento de carne ou um ferro velho abandonado na periferia da cidade que só atendesse caminhões de sorvete e vans de painel. O de sempre. As luzes do saguão estavam apagadas, mas a porta do prédio estava destrancada. Eu entrei cautelosamente e as luzes suaves se acenderam. Minha mão estava no meio do coldre antes que eu percebesse que as luzes tinham sensores de movimento. O interior era uma imagem espelhada do exterior, branca, polida, cheia de mármores e ângulos modernos. Estava na moda. Eu não gostava disso. Não havia ninguém na recepção, mas quando me aproximei, notei um grande post-it azul no balcão. Caro... meu nome. Metade do seu dinheiro está atrás da mesa. O restante será pago após a conclusão. Por favor, encontre-me no quarto 8. Dr. Paulo. Fui atrás da mesa e encontrei uma grande mochila vermelha. Dentro da bolsa havia várias pilhas de notas novas de $20 e $50. Eu vou me arrepender disso, eu disse. Aqui estava o dinheiro, pelo menos metade dele. Lá estava a porta. Eu quase saí de lá. Eu devia ter saído. Mas minha curiosidade era como gasolina em busca de incêndio. Simplesmente não pude evitar. Andei pelo corredor contando portas até chegar no quarto 8. A porta estava destrancada. Merda, eu sussurrei. A sala era cavernosa, muito maior do que eu esperava, maior do que deveria caber em todo o edifício. Camas de hospital esticada em fileiras e os corredores limpos o tanto quanto eu podia ver em todas as direções. Pequenos berços brancos com cobertores brancos em uma sala tão pálida quanto um peixe que nunca tinha visto a luz do sol. Tudo estava impecável, mas tudo, em todo lugar, era doença. Você podia sentir o cheiro no ar, o odor nauseante e doce de coisas apodrecidas e corpo morrendo lentamente. Para todo lugar que olhava, via miséria, pessoas se contorcendo de dor nos berços, suando e gemendo. Alguns estavam implorando, muitos outros estavam em silêncio. Havia outro som também, fraco, mas persistente. Levei um momento para perceber o que era.
música. Uma leve música tocando nas caixas de som. Várias fileiras à minha esquerda. Notei um homem curvado sobre a cama, verificando o pulso de um corpo imóvel emaranhado em lençóis. O homem levantou-se e virou-se para mim. Eu comecei a tremer. O homem estava vestido como médico, jaleco branco, gravata, estetoscópio e tudo, mas não conseguia ver o rosto dele. Ele usava uma máscara preta com olhos enormes e um bico comprido. Lentamente, ele levantou a mão para um pequeno aceno. Depois, se virou e apontou. Era para onde ele queria que eu fosse. Enquanto eu estava lá, minha mente travou, incapaz de processar a cena. Outro médico, com uma máscara de pássaro preto, vagou. Ele estava assobiando. O segundo médico parou quando me notou. Então ele também me deu um pequeno aceno e apontou para o mesmo destino. Não, eu sussurrei. Por favor. Os médicos apenas ficaram apontando. Um terceiro médico se aproximou. Eu não sei de onde. Ele estava vestido de forma idêntica às outras duas e carregava uma prancheta. Ele não se incomodou em acenar quando chegou perto. Apenas apontou. O pé dele bateu em uma pantomima de impaciência e senti um medo pesado assentar em meu estômago. Tudo bem, eu disse. Ok. Comecei a andar. Ao passar pelas fileiras e filas de cama, vi pesadelos que nunca poderia ter imaginado. Eu assisti um médico mascarado consolar uma mulher com um tapinha na mão dela, enquanto ela gritava quando algo dentro dela começava a abrir caminho para fora de seu estômago. Em outra cama, vários médicos seguravam um homem enquanto ele se empurrava e contorcia pústulas vermelhas maciças formando e estourando em seu peito, e então, rapidamente, eu podia ouvi-las estalar. O cheiro era impressionante. Não muito longe, outra mulher caíra da cama e estava enroscada em uma pilha de fios. Eu me aproximei e percebi que os cabos que a envolviam não eram fios. Eram veias azuis oleosas. Quando ela tentou se levantar e rasgou uma das veias, vi que elas estavam conectadas a elas. De alguma forma, elas acabaram de sair de dentro de seu corpo. Ela não gritou quando rasgou as veias, só voltou a cair no chão em uma poça de sangue que crescia rapidamente. Um médico se aproximou dela com um esfregão de limpeza, mas eu não continuei olhando. Depois do que pareceram horas andando entre os mortos e moribundos, finalmente cheguei a uma porta. Foi lá que os médicos mascarados me enviaram. A porta era incomumente alta, vermelha brilhante com um painel de vidro fosco. Acima do painel havia um nome escrito em letras douradas: Dr. Paolo. Sentindo como se estivesse em um sonho de febre, eu bati. Entre, disse uma voz do outro lado do vidro. Abri a porta e fui imediatamente cegado por uma bela luz dourada. Gritei de dor e alegria, eu não tenho certeza qual foi o sentimento mais forte. Desculpe, disse a voz. Esqueci sobre isso. A luz se foi, mas tudo que eu podia ver agora era escuridão, não enxergava nada. Sim, continuou a voz. Parece que nós o cegamos. Isso deve ter te afetado em algo horrível. Espere aí, já vamos consertar você. Senti uma mão estender e tocar no meu rosto. Não apenas tocar, mas envolver. A escuridão se dissipou e minha visão voltou, embaçada, mas rapidamente voltou ao normal. A sala era bem iluminada e confortável, espaçosa, mas dominada por uma grande mesa no centro. Um homem estava sentado atrás da mesa, sorrindo levemente para mim. Ele estava vestido como os outros médicos da ala, exceto que este homem não usava máscara. Seu rosto era impecável, desumano em sua perfeição, como uma estátua de pele que ganhou vida. É um prazer conhecê-lo, disse ele. Estava ansioso esperando por você. O homem se levantou e vi que ele era alto, impossivelmente alto. Ele não se levantou tanto que se desenrolou atrás da mesa. Meu nome é Dr. Paolo,
ele disse. Eu não conseguia falar. Não encontrei nenhuma palavra. O sorriso do Dr. Paulo aumentou. Compreendo. Hoje é um grande dia. Ele piscou e chegou atrás da mesa. O resto do seu dinheiro, disse o médico, entregando-me uma bolsa vermelha idêntica que encontrei no saguão. Suas mãos eram tão grandes que ele apenas usou o polegar e o indicador para segurar a mochila. Com um pouco a mais. Chame de bônus por ser pontual. Apertei a bolsa no meu peito, a boca trabalhando, ainda incapaz de falar. Finalmente, consegui dizer algumas palavras. Você disse... um anúncio... Você precisava de um assistente? O médico balançou a cabeça. Não, eu já tenho assistentes. Meus passarinhos por aí. O que eu preciso de você é muito mais importante. Eu preciso da sua ajuda para espalhar a cura. A cura para o quê? A cura para você, disse ele. Por que você não se senta? Eu me sentei instantaneamente. Felizmente, uma cadeira estava de alguma forma atrás de mim. Eu agarrei a bolsa mais perto, um cobertor de segurança. Dr. Paulo sentou-se na beira de uma mesa grande. Eu não entendo. No que eu preciso ser curado? Não. A cura não é para você. A cura é para todo o resto. Você é a doença. Eu balancei minha cabeça. Eu não... Você, continuou ele. Todos vocês. Pessoas. Humanos. Vocês são a maior praga já infligida sobre este planeta. Você queima e mata, pega e polui, usa e cria seus filhos, continua um ciclo em uma espiral cada vez pior. Você recebeu o paraíso e o envenenou. Você recebeu tudo e estragou tudo. Estragou tudo. Usou tudo e nunca demonstrou gratidão pela profundidade insondável dos presentes e bênçãos que tão casualmente jogava na terra. Você é uma praga. Você é uma praga. E passei muito tempo procurando uma cura. Eu tentei muitas vezes ao longo da história, mas vocês sempre conseguem sobreviver, superar suas perdas, voltar pior do que era antes. Ele se inclinou para trás e riu. Você é como bactérias agressivas, mais difíceis de matar do que baratas. Mas as baratas, pelo menos, têm personalidade. Assim, pelo bem das baratas e qualquer outra coisa que anda, nada, voa ou rasteja, pelo bem das águas profundas e dos céus suaves, das árvores amarradas à terra e do vento que toca essas árvores como uma amante, para eles e para o resto do planeta, eu criei uma cura, e você levará o resto para suas espécies feias. Eu estava chorando silenciosamente enquanto ele falava. Vi imagens de todo o horror casual, toda a atrocidade que a humanidade já provocou. Vi incêndios florestais dançando atrás de meus olhos. Ouvi bombas atômicas caírem no silêncio entre suas palavras. Eu sinto muito, eu falei. O médico se inclinou para a frente. Eu sei, a coisa mais triste que eu já vi. Mas hoje você pode se elevar acima do sangue, da sujeira e da violência da sua vida anterior. Hoje você pode me ajudar a salvar o mundo. Por que eu sussurrei. Ele encolheu os ombros. Você respondeu ao anúncio. Você está pronto? Não consegui falar. Paulo sorriu de novo e depois se aproximou. Ele preencheu minha visão. Enquanto eu estava tremendo, o médico gentilmente beijou minha testa. O medo que eu carregava comigo desde que abri a porta 8 finalmente floresceu em uma aceitação entorpecida. No beijo, senti uma transferência. Algo insubstancial, mas inevitável, tão pesado e oculto quanto a culpa. Você é a minha cura, ele me disse enquanto recuava. Agora vá. Viaje, explore.
espalhe. Acordei sozinho no meu apartamento. Isso foi há 3 dias. Eu me convenci de que estava drogado e que o médico deve ter testado algum tipo de alucinógeno em mim. Alguma nova droga, algo vívido. Eu diria que toda a experiência foi um sonho. Exceto que há 2 sacolas vermelhas inchadas com dinheiro no canto do meu quarto. Dinheiro suficiente para fugir. Dinheiro suficiente para ver o mundo. Mas para fazer isso, eu precisaria sair do meu apartamento. E na verdade, tenho me sentido sem tempo nos últimos dias. O tempo não espera por ninguém. No entanto, hoje de manhã, reservei passagens para meu voo para uma viagem. Vivemos tempos estranhos. Há relato de uma estrela vermelha no céu e pessoas enlouquecendo. Você nunca sabe quanto tempo resta. Eu acho que deveria ver o mundo enquanto posso. É quase como se houvesse uma pequena voz na minha cabeça me dizendo para ir. Então, eu só vou até a farmácia mais tarde. Estocarei alguns remédios para a viagem de avião. Essa nova tosse está se tornando persistente. Depois arrumo as minhas malas, pego meu dinheiro e vou em uma grande aventura pelo mundo.